Olá, este é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e a convidada de hoje, nossa entrevistada, é a professora Jane Filipe. Ela é psicóloga, é pós-doutora na área de cultura visual pela Universidade de Barcelona, doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é professora titular da Faculdade de Educação, lecionando a disciplina de Gênero e Sexualidade na escola. Prazer te ter aqui conosco, professora. Vamos conversar bastante sobre o tema da luta das mulheres, aproveitando o mês de março, né, que é um mês tão importante para essa discussão. Mas eu gostaria de começar pela sua pesquisa, pela sua trajetória de pesquisadora. Há uma pesquisa que a senhora coordenou a respeito de violência contra as mulheres, especialmente violência simbólica ou violência emocional. Podia relatar para nós essa pesquisa inicialmente? Nós lá na URGS temos uma linha de pesquisa que se chama Educação, Sexualidade e Relações de Gênero, e nós temos produzido muitas pesquisas desde então. E essa pesquisa que terminou ano passado trata da violência emocional ou maus tratos emocionais. A pesquisa se chamou Violências de Gênero, Amor Romântico e Famílias, entre idealizações e invisibilidades, os maus tratos emocionais e a morte. Então, nós fizemos um questionário lançando uma série de questões ou de situações que retratam aquilo que a gente entende por maus tratos emocionais. Os maus tratos, eles acabam sendo a base para o exercício de violências outras, né? Podendo chegar inclusive a feminicídios. Então, muitas vezes, essas pequenas violências que a gente chama de micromachismos são quase imperceptíveis. Por exemplo, uma piada que coloca as mulheres e as meninas numa situação de invisibilidade ou de ridicularização. E inúmeras piadas que podem ser feitas, e isso acaba levando essas mulheres e essas meninas, muitas vezes, a terem a sua autoestima abalada, sem que elas consigam se dar conta de imediato em relação a isso. Então, essa pesquisa, ela foi voltada mais para jovens universitárias, tanto aqui no Rio Grande do Sul, em várias universidades, quanto em algumas universidades da Espanha. Então, foi uma pesquisa internacional desenvolvida com meus colegas da Universidade de Extremadura, e os resultados mostram inúmeras violências que foram feitas, inclusive violências mais pesadas, como estupros, não é? E também algumas situações de espancamento ou de somatizações por conta de um relacionamento abusivo. O foco era justamente as relações afetivas dessas pessoas, tanto relações atuais ou relações passadas. Então, essas moças, essas mulheres tinham que identificar se em algum momento nas suas relações passadas ou presentes, se havia alguns indícios de maus tratos emocionais, não é? Então, foi bem interessante a gente poder ver os resultados disso. E quando nós estávamos fazendo o pré-teste dessa pesquisa, alguns rapazes quiseram responder e eles diziam assim: nossa, mas eu faço isso, eu não sabia que isso era um maltrato emocional. Então, a gente tem aí, na verdade, uma educação tanto para meninos quanto para meninas, homens e mulheres, que vão colocando esses sujeitos em determinados lugares de submissão. Né? Então, é muito interessante que desde a mais tenra idade a gente possa pensar nessa educação de meninos e meninas, porque muitas vezes, em função desse machismo que desde sempre a gente imprime para os meninos, e a educação dos meninos nesse sentido, ela é extremamente violenta. As meninas já podem transitar mais
pelo mundo considerado masculino, enquanto os meninos não. E isso vai impondo aos meninos também uma série de violências. E como eu trabalho também com educação infantil, a gente percebe que desde pequenos já vão acontecendo pequenos ensaios desses meninos para que eles exercitem uma violência futura. Sim. Então, sim. é como se ali na infância eles fossem, em alguma medida, assim, delineando algumas violências contra as mulheres, também contra homossexuais ou pessoas, de alguma forma, diferentes deles, né? Então, a gente tem hoje no Brasil uma taxa de crescimento muito importante de feminicídios. Isso é bem preocupante porque as coisas começam com esses maus tratos emocionais. Claro. É como se houvesse, na verdade, uma escada que vai preparando uma violência mais grave a partir da aceitação dessas... Exatamente. Você naturaliza, de certa forma, essas violências, né? Que podem ser de vários tipos. Tem essa violência emocional, tem a violência patrimonial, tem outras formas de violência que muitas vezes são extremamente sutis. E tem uma violência com a qual a gente trabalha, que é um conceito que se chama violência benévola, que é aquela violência disfarçada de proteção. Um exemplo? Um exemplo, você então resolve ligar para sua namorada 500 mil vezes durante o dia, atrapalhando, por exemplo, o trabalho dele. Muitas mulheres podem interpretar isso como uma prova de amor. Olha só como ele me ama, ele não consegue viver sem mim a ponto de ligar 500 mil vezes. Só que isso é um comportamento altamente invasivo. E de controle. De controle, onde é que você está, enfim, né? Tem situações agora com as novas tecnologias muito bizarras. Por exemplo, recentemente me relataram uma situação em que o marido, jovem, obrigava a sua mulher a filmar onde ela estava. Porque agora, com a tecnologia, você tem essa possibilidade. Então, ele não acredita simplesmente na palavra dela. Ela precisa provar a evidência. Então, ela tem que filmar. Estou aqui no cabeleireiro, ou estou aqui nessa entrevista, enfim, né? É uma violência. Claro, e muitas vezes as próprias mulheres não se dão conta do quanto isso é violento. Professora Jane, eu ia perguntar exatamente sobre isso. É comum que muitas vezes se imagine no Brasil ainda que a violência contra a mulher é um tema que envolva basicamente pessoas das periferias que não tiveram acesso à educação. Na verdade, a gente sabe que através de todas as classes sociais, está presente em qualquer espaço onde haja relação hierárquica entre homens e mulheres, pode estar também a violência. Eu já tive alunas, por exemplo, de classe média alta, que eram oprimidas dessa forma, sem se darem conta. O tema é como se forma o antídoto para isso? Por onde é que caminha, digamos assim, a prevenção desse tipo de violência? Como formar uma consciência, inclusive nas próprias mulheres, que não aceitem esse tipo de abordagem? Né? Com educação. Não só nas famílias, porque cabe às famílias proteger em todos os aspectos, né? Inclusive as mulheres, elas precisam desde a mais tenra idade, enquanto meninas, perceberem quais são os sinais de relacionamentos abusivos, mas não só relacionamentos abusivos, mas vários tipos de violência, como, por exemplo, essa cultura do estupro, né, que a gente tem observado que nos últimos tempos tem sido mais denunciada, porque até então as mulheres ficavam em silêncio quando eram vítimas de assédio sexual, por exemplo, ou mesmo vítimas de um assédio no seu trabalho, em relação ao assédio moral. Então, hoje, a denúncia sobre isso, as mulheres estão se encorajando a falarem mais disso, especialmente as meninas, as jovens, né, com muitos movimentos, e nesse sentido, a internet potencializou muito determinados movimentos, como eu lembro daquele movimento Meu Primeiro Assédio, Meu Professor Abusador e vários outros movimentos denunciando esse tipo de coisa. A educação, então, ela se constitui em algo fundamental. E, nesse sentido, a educação sexual também é fundamental nas escolas. Por quê? Porque
a sexualidade, ela envolve também a construção de gênero. E a gente tem observado uma confusão conceitual importante nos últimos tempos entre identidades de gênero e identidades sexuais. São duas coisas bem diferentes, embora elas se toquem, se relacionem, mas são coisas diferentes. Quando eu falo de identidades de gênero, eu estou falando na construção das masculinidades e feminilidades que estão justamente colocadas dentro de determinadas expectativas históricas, culturais, não é? Enfim, Eu me refiro sociais. muito mais a valores. Exato, Então, há 100 anos atrás, eu não estaria dando aulas, por exemplo. Eu estaria em outro lugar, provavelmente confinada no espaço de casa, porque as mulheres não tinham acesso. Então, isso são as relações de gênero, são essas expectativas que podem variar. Por exemplo, no século XXI, é diferente ser mulher aqui ou ser mulher em outro país, como no Irã ou como em outros países mais fechados, mais rígidos em relação às expectativas em torno das mulheres ou em torno dos homens. Então, as relações de gênero, elas são fundamentais de serem entendidas e devem ser discutidas nas escolas, através de inúmeras possibilidades, como na literatura, em filmes, enfim, nos próprios livros didáticos. Então, é importante que a gente eduque as pessoas para que elas não sejam violentas, para que haja um respeito em relação a outra pessoa, né, que eu julgo ser diferente de mim. Né? E no caso da educação sexual, especificamente, a gente tem assistido no Brasil, mais recentemente, essa nova discussão, um novo programa, pelo menos do governo federal, de procurar prevenir a gravidez na adolescência, né? E a saída que o governo vem oferecendo no seu programa é a abstinência. Então, é a ideia de não manter relações, adiar a experiência da sexualidade. As pesquisas mostram que isso não tem funcionado no mundo. Não, isso não funciona de forma alguma. E o que funciona com a educação sexual? Esse é o tema. Se não é isso, como é que a gente pode garantir a educação sexual? Qual a realidade hoje no Brasil da educação sexual? Bom, na verdade, no Brasil, a gente não tem uma educação sexual como um programa disciplinar ou como projeto contínuo. Não é? Há uma dificuldade das pessoas entenderem a importância desses temas. As pesquisas apontam que nos países em que você tem uma educação sexual de crianças e adolescentes, há, por exemplo, um índice muito baixo de gravidez na adolescência. Eu trouxe aqui os dados recentes da Unicef, de 2018, que mostra uma taxa de gravidez na adolescência, na faixa aqui de 15 a 19 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma taxa de 19 meninas grávidas numa relação de 1.000 habitantes, Reino Unido, 14, no Canadá, 8 apenas, na França, 5 apenas para 1.000, né? Japão, 4, Dinamarca, 3 meninas que engravidam nesse espectro de 1.000 por habitante. E aí chegamos no Brasil, 59 59 por 1.000 habitantes, né? Uruguai, aqui nosso vizinho, 36 por 1.000 habitantes. Muito acima da média mundial. Exato. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, tá? Em 2017, nós tivemos 587 partos de meninas entre 10 e 14 anos. Provavelmente, muitos desses partos foram, assim, produto de uma violência sexual, né? Sim. E já na faixa de 15 a 19 anos, 17.000 e poucas meninas que engravidaram. Já em 2018, caiu bem pouquinho, foi para 574 partos nessa faixa entre 10 e 14 anos. E na faixa entre 15 e 19 anos, 16.000 e poucas meninas que engravidaram, né? Então, é muito alto, né? É muito alto e isso afeta principalmente a possibilidade dessa menina continuar nos estudos. Em geral, elas acabam saindo da escola
ou também isso acaba afetando em alguma medida as suas mães e as suas avós que cuidam. São sobrecarregadas de alguma forma. Exato. Eu costumo dizer que nós mulheres temos uma 8ª jornada de trabalho e não só uma dupla jornada. Acho uma tremenda injustiça. Muitas de nós têm uma 8ª jornada. Por quê? Porque muitas de nós trabalha, administra o lar, administra os filhos. Se tiver uma relação afetiva, tem que administrar a sua relação afetiva também. Tem que administrar-se a si mesma nos cuidados que são exigidos, né, do embelezamento na nossa cultura. Muitas de nós cuida dos idosos, da sua família, dos netos, né? Muitas de nós também estuda e tem que dar conta dessa tarefa. Então, no fim ao cabo, são 8 jornadas e todas elas são jornadas que implicam num envolvimento afetivo, num esforço afetivo, num esforço financeiro também, né? Então, é muito importante que a gente perceba os prejuízos que as meninas têm ao engravidarem tão cedo, né? E, enfim, a gente sabe que existe uma relação entre baixa escolaridade e possibilidades de emprego. E, portanto, né, de ter um bom salário, muitas vezes. E nessas estatísticas do IBGE de 2018, existe no IBGE uma estatística de gênero, lá eles mostram que no Brasil, mulheres acima de 60 anos são as que mais cuidam dos idosos, da sua família, das crianças e das tarefas domésticas, né? Então, há uma sobrecarga de trabalho. Que só aumenta com o tempo, né? Só aumenta com o tempo. E é importante, por exemplo, nessa educação que se dá, tanto em casa quanto nas escolas, a gente aprender que ajuda é sempre um favor. Então, a educação deve ser no sentido de divisão igualitária de tarefas e não colocar os meninos como simplesmente estão lá ajudando, né? Existe uma pesquisa interessante também, em 2014, que se chama Por Ser Menina no Brasil, e nessa pesquisa as meninas de vários estados brasileiros mostram o quanto elas, desde cedo, precisam cuidar das tarefas domésticas, do tipo lavar louça, lavar roupa, varrer a casa, arrumar sua própria cama. Por exemplo, nesse item de arrumar a cama, me chama a atenção que 84% delas arrumam a cama, em relação a 11% só dos meninos, dos seus irmãos, por exemplo, que não fazem essa tarefa, né? Então, é muito importante que na educação sexual que é dada na escola, a gente discuta não só as questões de prevenção, de gravidez, mas discuta também essas discriminações de gênero que vão acontecendo ao longo da nossa vida e que sobrecarregam as mulheres, né, e as meninas, de um modo geral. Deixa eu fazer uma pequena pausa no nosso programa para nosso quadro aqui da frase de atitude. Eu quero lhe ler uma frase que eu selecionei da Patricia Hill Collins, que é uma filósofa e professora americana muito importante nessa luta feminista. E a frase é a seguinte: grupos oprimidos são frequentemente colocados na situação de serem ouvidos apenas se enquadrarmos nossas ideias na linguagem que é familiar e confortável para o grupo dominante. Como professora e pesquisadora, a sua experiência já passou por essa experiência tão ruim assim de imaginar que não vai ser ouvida se não entrar dentro de algum tipo de estrutura lógica do grupo dominante? Nós, como pesquisadoras, quando vamos discutir ou pesquisar determinadas populações que são bem diferentes da nossa realidade, a gente tem por obrigação fazer uma imersão naquela cultura, naquele modo de existência, para a gente poder entender o que aquelas pessoas querem dizer. A gente não pode simplesmente, como pesquisadora ou como ser humano de um modo geral, se arvorar no direito de estabelecer conceitos e pré-julgamentos sem que antes nós possamos ouvir essas pessoas com toda atenção, tentando entender a lógica delas, a perspectiva delas. Então, esse é o grande desafio, né? E quase um desafio antropológico. Assim, e isso tem a ver também com empatia, não é? Se nós temos um grande número de assassinatos
no Brasil de populações LGBTQI+, ou também de mulheres, é porque essas pessoas que matam, elas não querem ouvir, elas não respeitam a opinião e o jeito de ser dessas pessoas. Então, eu tenho dito que nós temos produzido assassinos. Que família é essa da qual a gente fala, não é? A gente pode fazer uma reflexão nesse sentido. Bom, se essas pessoas morrem, né, de uma forma, né, tão absurda, é porque as famílias falharam em produzir cidadãos respeitosos que suportem a diferença. Né? Então, eu acho que essa é uma reflexão importante para a gente fazer sempre. Sem dúvida. Isso não aumenta a responsabilidade da escola, no sentido de, bom, se nós temos um grupo muito expressivo de famílias que são violadoras, inclusive, dos direitos das crianças, né? A gente sabe que casos de abuso sexual são muito comuns dentro da estrutura familiar, né? Sim. Eles acontecem mais dentro de casa do que fora. A casa talvez seja um espaço bastante perigoso para muitas crianças no Brasil, né? Ao contrário do que se imagina. E para as mulheres. E para as mulheres, porque especialmente. A maior parte dos assassinatos, dos feminicídios, ocorrem dentro da casa. Exatamente. Os índices recentes, por exemplo, o Atlas da Violência 2018, o Atlas da Violência 2019, o 13º Anuário de Segurança Pública, todos esses instrumentos, né, de pesquisa mostram que o lugar mais perigoso para se estar é dentro de casa, tanto com as crianças que são abusadas, quanto em relação às mulheres, porque elas são assassinadas dentro das suas próprias casas por ex-companheiros. Sim. Nesse quadro, especialmente de violência doméstica, que é uma característica muito típica do nosso país, a proposta de homeschooling, a ideia de trazer a educação das crianças para dentro de casa, como é que vocês têm tratado esse tema? Como aparece para vocês essa proposição do governo federal? É um desastre, né? Quer dizer, a gente tem percebido no atual staff, a nível federal, uma incompetência e uma falta de laicidade, o que fere a nossa Constituição. Por mais que você tenha suas convicções religiosas, você não pode fazer disso uma política pública, porque as políticas públicas, elas precisam ser estruturadas a partir de dados científicos, a partir das estatísticas que são produzidas, a partir de outras pesquisas, que vão pautar e vão dizer, olha, nós temos a necessidade, por exemplo, de preservar mais o meio ambiente ou desenvolver políticas para os homens, para que eles não sejam violadores, porque, em geral, as políticas públicas, elas atingem muito as mulheres, não é? Mas não se instrumentaliza os homens para que não sejam tão violentos, né? Tão desrespeitosos. Então, todas as políticas públicas, elas mexem, obviamente, com o dinheiro público, não é? Com o seu dinheiro, com os nossos impostos. Justamente por isso, é preciso você ter um cuidado extremo nas formulações dessas políticas. Então, essas concepções de que você tem que educar o seu filho confinado dentro de casa é muito desastrosa. Quer dizer, é muito questionável, inclusive, em outros países onde isso está permitido, né? Na verdade, é direito da criança estar na escola, conviver com seus pares, ter contato com diferentes pontos de vista, porque é disso que se trata. Porque aí você pode exercitar essa empatia. Se você está numa escola com outras crianças que vêm de outras famílias, de outras situações diferentes da sua. Então, você desenvolve e percebe como se dá o mundo, como se dá essas outras lógicas diferentes da sua, né, da sua estrutura familiar, por exemplo. Então, a criança só se enriquece entrando em contato com outras culturas, com outras pessoas diferentes da sua família, não é? Sim, sim. Então, eu acho que todo confinamento é extremamente perigoso. Claro. A gente está chegando no final do programa, mas eu queria lhe ouvir ainda muito sobre o tema da violência.
Do ponto de vista assim da violência tipicamente praticada no Brasil, né? Há algum fator que seja especificamente nosso, que chame a atenção dos pesquisadores sobre esse tema da violência? Nós temos casos de feminicídio que vem crescendo, ou pelo menos têm sido mais registrados, não se sabe se objetivamente vem crescendo ou se agora é que começaram a ser mais denunciados, né? Mas na pesquisa, o que aparece muito, professora, a respeito da violência praticada contra as mulheres no Brasil? Quais são os dados mais impactantes? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que as mulheres negras, 66% do total de mulheres assassinadas são de mulheres negras. Então, há aqui um cruzamento muito importante e que demonstra uma desigualdade absurda em relação às populações negras. O Atlas da Violência mostra não só que as mulheres negras têm sido mais assassinadas, né, mas também os jovens. Os jovens, os meninos negros têm sido assassinados. Então, a gente observa que faltam políticas públicas que promovam uma igualdade social, né? Que não tenham essa dificuldade de promover políticas que realmente possam, de alguma maneira, favorecer essas populações historicamente alijadas, né, de todo um processo. Por isso que é tão importante as cotas. É fundamental que a gente defenda as cotas. E eu, que sou professora universitária, tenho percebido que agora, depois de anos de políticas de cotas e de acesso a essas populações, agora a gente está recebendo com muita felicidade pessoas negras no pós-graduação, em maior número, e também pessoas oriundas de famílias de povos originários. Isso é muito prazeroso de perceber, né? E especialmente porque houve um investimento forte na educação, por exemplo, com a interiorização das universidades. Isso foi fundamental. Eu mesma fui orientadora de uma pesquisa feita por uma moça de origem indígena e ela refere que, se não fosse essa interiorização da universidade, ela é de Uruguaiana, né? Ela jamais poderia, com o histórico dela de pais analfabetos, numa situação financeira difícil, ela jamais poderia ter tido acesso à universidade. Então, a educação e a cultura são fundamentais para a gente tentar discutir e minimizar as desigualdades tão discrepantes existentes no nosso país. Muito bem. Muito obrigado, professora. Uma pena que a gente não possa continuar a discussão, estava tão bom. Vamos ter outras oportunidades de debater isso. Por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima semana no programa Atitude TCA Entrevista. Obrigado.